Prazer, História. Vamos falar um pouquinho sobre a transição da República para o Império em Roma. Desde o século II a.C., a República Romana já vinha enfrentando muitos problemas, dando sinais de exaustão política, de exaustão de suas possibilidades. Roma havia crescido muito com seu projeto imperialista, desde que acabou a escravidão por dívida em Roma. Roma substitui o escravo local endividado pelo escravo externo conquistado em guerra. Então, o processo de endividamento deixa de ser a matriz geradora, a matriz reprodutora da escravidão, e quem se torna nova matriz reprodutora da escravidão é a guerra. Então, Roma começa a se expandir territorialmente, se tornando um verdadeiro império, com 4,5 milhões de quilômetros quadrados, mais de 50 milhões de pessoas sob seu domínio. Mas, apesar desse crescimento geográfico e demográfico, a estrutura de Roma, a estrutura política, a estrutura administrativa não mudou significativamente. Roma continuava com as mesmas estruturas, com as mesmas condições do tempo da República. Então isso vai ser um problema muito sério. As demandas não conseguiam ser atendidas. Então a gente vai ter uma crise muito grave atingindo a plebe, e para tentar resolver essa crise de miséria, fome, falência, endividamento, foram os irmãos Gracos que se sensibilizam e tentam resolver essa condição política, muito mais do que uma questão humanitária, mas uma questão política, porque temiam a eclosão do problema como conflitos sociais, porque isso já estava latente, não foram atendidos, os dois acabaram morrendo, lutando pelos seus projetos, mas não foram atendidos. Depois vem as lutas entre patrícios e equestres. O ponto alto dessas lutas é Mário e Sila, que disputam o poder de uma forma assim aguerrida, quase fazendo destruir o mundo romano. Temos ainda a revolta de Espartaco no meio disso tudo, e a revolta de Espartaco é na República, no 70 a.C., não é no Império. E aí vem os triunviratos. Os triunviratos foram uma tentativa de compartilhar o poder, dividir o poder mais ou menos como entre 4 pessoas. Seriam 2 patrícios, um plebeu e mais o Senado. O Senado governaria a Península Itálica, alguém governaria a Grécia e a Ásia Menor, o que hoje é a Turquia, até a Palmíria, o que hoje é a Síria. Um segundo governaria o Egito e o norte da África, ali por onde hoje é a Tunísia, a Líbia, e o outro governaria a Espanha, a França, aquela região ocidental da Europa. Então, foi essa tentativa de compartilhamento de poder. Veio o primeiro triunvirato, isso não deu certo, os triunviros brigaram entre si, lutaram entre si, e o primeiro triunvirato acabou fracassando porque os seus componentes em lutas essas marcadas por traição e por manobras políticas de baixo nível, culmina com o assassinato de Júlio César. Júlio César ele fechou o triunvirato, venceu os outros 2 triunviros, se torna ditador, e o Senado, temendo que ele se tornasse um monarca, temendo que ele se tornasse um rei, acaba assassinando ele. Então note, isso aconteceu quase 30 anos antes do Império virar, da República virar Império. Já havia esse temor de que alguém ia ser imperador em Roma, alguém ia ser rei em Roma. Aí vem o segundo triunvirato, o seu filho sobrinho, que é Otaviano, filho sobrinho de Júlio César, que é Otaviano Augusto, repete a mesma trajetória do tio, luta contra os outros 2 triunviros e acaba centralizando todos os poderes do triunvirato nas suas mãos. O Senado não vê outra possibilidade a não ser transformar Otaviano e Augusto, em
primeiro general, primeiro cidadão, se tornou o príncipe de Roma, o primeiro homem. Havia uma certa resistência, um certo temor em torná-lo rei, porque a sociedade romana estava acostumada com seus direitos de cidadão e se temia que, ao instituir um rei, as pessoas percebessem que estavam deixando de ser cidadãos e se tornando súditos, com todos os problemas sociais latentes. Seria um problema muito grave para Roma resolver. Então o Senado preferiu transformá-lo apenas em um imperador, e que era, na verdade, uma república. Né? Roma, na verdade, estruturalmente não se tornou um império, uma monarquia. Continuou a república com um ditador perpétuo, com uma pessoa que vai governar, um executivo perpétuo que recebe o título de imperador. Muito bem. Otaviano Augusto chega ao poder muito jovem, mas tinha uma percepção perfeita de tudo que estava à sua volta. E ele vai tomar algumas medidas muito sérias, muito importantes. A primeira das suas medidas é a chamada paz romana. E essa paz romana era baseada em 3 pontos. Primeiro, no respeito às tradições locais, às religiões, por exemplo, dos povos dominados. Então, Roma não passa a adotar uma política de não interferir no cotidiano das pessoas onde elas foram conquistadas. E criam-se, então, uma situação nova, que são chamados estados clientes. O que são esses tais estados clientes? Então, o país tem suas próprias instituições, seu próprio governo, mas presta contas para Roma. É como se fosse uma franquia. Então, cada país se torna uma pequena franquia do Império Romano. E todo mundo paga impostos para Roma, paga impostos em dinheiro, paga impostos em trigo, em outros cereais, em azeite, mel, paga em grãos tostados, em toda forma de alimento, mas também em cotas de soldados que vão para a guerra junto com os romanos e em cotas de escravos que cada sociedade tem que entregar para os romanos. Eram esses os critérios da paz romana. Mas cada um podia entregar quem quisesse. Então, cada sociedade escolhia os seus proscritos e mandava para Roma como escravo. Isso foi um passo importante para acabar com as rebeliões nas áreas conquistadas. Dentro de Roma, dentro do mundo romano, na Península Itálica, onde estavam a maioria, a imensa maioria dos cidadãos romanos, foi criada a política do pão e do circo. O que é o pão e circo? É um termo que a história adotou, um tanto quanto pejorativo, para uma política de renda mínima. Na verdade, o que Otaviano Augusto propõe é uma política de renda mínima. Não permitir que as pessoas passassem fome. Não permitir que as pessoas tivessem suas necessidades básicas desatendidas. Isso tinha um objetivo muito claro. Não era fazer populismo, era evitar apenas a eclosão de crises sociais que acabassem desembocando em revoltas populares. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro aspecto muito importante das reformas que Otaviano vai implementar é a redivisão das ordens. Ele vai reordenar a sociedade em, basicamente, 3 ordens. A elite patrícia ou elite senatorial, inclusive identificável pelo uso do vermelho, do carmesim. A elite equestre, identificável pelo uso do azul, e a plebe. E os escravos mantêm o seu status de semoventes. Eles não são pessoas, eles são um pouco mais do que bichos de estimação, bichos de cria. É dessa forma que Roma os trata. Pois bem, mas esse reordenamento social acaba pacificando as relações sociais entre patrícios e plebeus, patrícios equestres, equestres e equestres. Então, mais ou menos, Roma conseguiu manter a ordem. Então, essa é o primeiro grande conjunto de mudanças para construir a chamada paz romana. Reformas sociais internas, reformas políticas, reformas diplomáticas
externas. Uma outra coisa que o Otaviano vai fazer para manter a paz, e vai ser também característica do começo do Império, as legiões deixam de ser privadas, os exércitos deixam de ser particulares e passam a ser do Império. Todos devem obediência ao imperador e acaba aquele negócio de exército particular, de exército privado, onde os soldados são ligados e subordinados por patrícios ou por equestres riquíssimos. Não, isso não existe mais. Agora Roma tem o exército próprio, o exército, as legiões romanas são ligadas diretamente ao imperador, pelo menos uma parte delas, que é a guarda pretoriana, e o restante ao Senado, subordinadas ao Senado. Então, isso vai profissionalizar o exército e vai tirar aquela função política do exército, das legiões romanas. Uma outra coisa que vai acontecer de interessante é que agora os soldados são pagos, têm salário. Então, as suas famílias se tornam consumidoras e isso dinamiza a economia romana. Antes, os soldados eram pagos em troca de favor, eles recebiam salário, recebiam um saquinho de sal para poder criar gado, para poder adubar a terra, para poder conservar algum alimento. Agora não, eles recebem moedas. O império paga em moedas de prata, de ouro, de cobre, de ferro. E esse pagamento, repito, faz com que a economia romana se movimente, de sorte que no começo do império a economia industrial sim, era indústria manufatureira, mas era indústria, se torna tão importante quanto ela só vai voltar a ser igual na Revolução Industrial Inglesa do século XVII. Então, até lá, não houve nenhum comparativo com a dinâmica que Otaviano conseguiu dar à economia romana. É também, logo em seguida, nesse governo, que vai nascer o Senhor Jesus Cristo, né? A chamada Era Comum se inicia ali, no governo de Otaviano. E uma outra característica que ele vai implementar, vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam, é que ele começa a dividir os tipos de colônias. Então passam a ter colônias imperiais, que são controladas diretamente pelo imperador, e há colônias senatoriais, controladas pelo Senado. Ele acaba com aquela figura das colônias de equestres e colônia de patrício. Tudo isso traz os poderes para o império. Isso vai ser muito importante porque os povos que foram dominados à volta de Roma, todos eles já conheciam a figura de ditadores, de reis, deuses, eram ainda estados teocráticos, enquanto os romanos já estavam no estágio um pouco mais adiantado, politicamente falando, e já conheciam a república e a democracia. Então agora eles conseguem fazer uma nova forma política, que é o império, com características de república. Isso atende às contemplações dos povos conquistados, mas também mantém as expectativas, as aspirações dos cidadãos romanos por cidadania. Bons estudos!